Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje nós vamos trabalhar a resolução de questões da banca Nosso Rumo. É nossa segunda aula sobre essa banca e vamos aproveitar para revisar alguns tópicos importantes dos concursos de educação física e também entender um pouco melhor o perfil de questões dessa banca. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos cursos, como também dos nossos e-books. Então, sem mais delongas, primeira questão. Assinale a alternativa correta acerca da fase motora fundamental. Então vamos lá, a típica questão sobre as fases do desenvolvimento motor. Item A. Ocorre até os 4 primeiros meses de vida e é caracterizada por movimentos reflexivos involuntários que formam a base para as fases seguintes do desenvolvimento motor. Então, quando a gente fala das fases do desenvolvimento motor, a única das fases que vai ter movimentos involuntários é a fase dos movimentos reflexos ou fase motora reflexiva. Como a questão quer a fase motora fundamental, esse item então está incorreto. Item B. Durante esse período são realizados os primeiros movimentos voluntários do indivíduo, que envolvem o controle da cabeça, pescoço e músculos do tronco, entre outros. Então a fase que vai ter os primeiros movimentos voluntários, na verdade, é a fase dos movimentos rudimentares, não a fase motora fundamental. Então, por isso, item B também é incorreto. No item C, ele fala que é uma das mais importantes para o desenvolvimento motor do indivíduo e se estende durante os 2 primeiros anos de vida do bebê. E aí, nesse caso, nós também estamos falando das fases dos movimentos rudimentares não fundamentais. Item D é a fase em que o indivíduo desempenha uma variedade de movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos e compreende o período entre 2 e 7 anos de idade, e aí é a definição correta da fase motora fundamental, né? A gente vai ter de fato essa fase entre os 2 aos 7 anos de idade e vai ser o momento em que o indivíduo vai explorar e vai começar a realmente utilizar essas habilidades motoras fundamentais de estabilização, locomoção e manipulação. Então é a partir dessa fase que ele realmente vai explorar essas habilidades, e aí a partir dos 7 anos nós chegamos na fase dos movimentos especializados, onde nós vamos ter uma combinação e um refinamento dessas habilidades motoras fundamentais. Então, de fato, o item D já é o correto. No item E, fala em é caracterizada pela realização de movimentos complexos e a partir desta fase, movimentos simples passam a ser integrados. Por exemplo, o ato de saltar passa a ser desenvolvido em atividades mais complexas, como pular corda, ou desempenhar práticas esportivas como vôlei e basquete. E aí, nesse caso, nós estamos realmente falando da fase dos movimentos especializados. Então, realmente, primeira questão, item D é o correto, é a que traz a definição correta da fase motora fundamental. Segunda questão, em uma partida de basquetebol são consideradas faltas as seguintes situações. Primeiro, o jogador dá mais de um passo sem quicar a bola, e aí é falso, né? O indivíduo, né? O jogador pode dar até 2 passos sem quicar a bola. Então, por isso, o item 1 é incorreto. No item 2, fala em o jogador segurar a bola por mais de 3 segundos sem arremessá-la, seja para a cesta, seja para outro jogador de sua equipe. E aí é falso, né? Essa é a situação de um jogador marcado de perto. Se ele está com essa marcação próxima, ele pode segurar a bola por até 5 segundos antes de arremessar ou passar para outro jogador de sua equipe. Então não são 3 segundos, mas sim 5 segundos essa situação do jogador marcado de perto. Item 2 também é incorreto. Item 3, o jogador ficar mais de 5 segundos dentro do garrafão, e aí é falso também, né? Ele acabou invertendo os itens 2 e 3. Nesse caso, o jogador não pode passar mais de 3 segundos dentro do garrafão, dentro da área restritiva. Então, por isso também o item 3 é incorreto. Item 4, o jogador tocar no braço e na mão de quem estiver com a bola, e aí sim é considerada uma falta, né? A partir do momento que eu estou com a bola e o outro jogador bate em meu braço ou na minha mão, aí sim é considerada uma falta.
Então, nesse caso, itens 1, 2 e 3 são incorretos e apenas o item 4 é o correto. Nesse caso, item D é o correto da segunda questão. Terceira questão, conforme a BNCC, assinale a alternativa correta em relação à fruição. E aí, nesse caso, nós temos as dimensões do conhecimento de acordo com a BNCC, nesse caso, pedindo especificamente em relação à dimensão do conhecimento fruição. Então, vamos lá. Item A. Trata-se de um ato intencional orientado a formular e empregar estratégias de observação e análise para resolver desafios peculiares à prática realizada, aprender novas modalidades e adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprios e aos das pessoas com quem compartilha a sua realização. E aí a dica que eu dou em relação a dimensões do conhecimento da BNCC é sempre procurar palavras-chave que vão remeter às respectivas dimensões do conhecimento. Nesse caso, nesse primeiro item, a gente vê aqui formular e empregar estratégias de observação e análise para algumas situações. Então, sempre que a gente vê nas dimensões do conhecimento, uma dimensão do conhecimento que vai trabalhar essas estratégias de observação e análise, nós vamos estar falando da dimensão do conhecimento chamada reflexão sobre ação. Então, no item A é incorreto porque não faz referência à fruição, mas sim sobre a reflexão sobre a ação. No item B, refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na realização das mesmas. Então, das dimensões do conhecimento, aquela que está relacionada diretamente à vivência em si da prática corporal é a dimensão do conhecimento chamada experimentação e não fruição, como a terceira questão pede. Então, o item B é incorreto porque faz referência à experimentação, não à fruição. Item C, trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação, o saber fazer, mas dele se diferencia por possibilitar ao estudante a competência necessária para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais no lazer ou para a saúde. E aí, nesse caso, nós temos a dimensão do conhecimento de uso e apropriação. Ela também está relacionada ao saber fazer, a vivência da prática em si, porém mais ainda relacionada com a realização dessas práticas de forma autônoma. Então, a gente vai ter justamente o que a própria dimensão fala, o uso e apropriação das práticas corporais. Além da vivência, a gente vai ter a possibilidade de vivenciar de forma autônoma essas práticas, seja para lazer, seja voltada para a saúde. Então, o item C, na verdade, é a dimensão do conhecimento de uso e apropriação, não fruição. Item D, implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar da realização de uma determinada prática corporal e ou apreciar essa e outras tantas quando realizadas por outros. Então, nesse caso, de fato, está correto, A gente tem na dimensão do conhecimento de fruição essa palavra-chave de apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais. Então, sempre que você vê uma questão sobre as dimensões do conhecimento da BNCC que fala em apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, nós estaremos sim falando da dimensão do conhecimento de fruição. Então, nesse caso, o item D já é o correto. Item E, vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização das práticas corporais que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. Então, nesse caso, a gente vai destacar aqui a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. Nesse caso, nós estamos falando da dimensão do conhecimento chamada construção de valores. Então, nesse caso, o item E realmente é incorreto. Terceira questão, então, como a gente viu, item D é o correto, é o único que faz referência à dimensão do conhecimento de fruição. Terceira questão, item D.
Quarta questão é a evolução do atleta com base no aumento gradual dos estímulos aplicados para tirar o organismo da chamada homeostase, seu estado de equilíbrio natural. Atua sobre muitas variáveis tais como tempo, intensidade, frequência e tipo de exercício. Tem como principal objetivo gerar uma carga maior que a anterior, isso é, subir um degrau na capacidade física. Ou seja, tornar o treino mais difícil ao aumentar a carga, o volume, a intensidade, a dificuldade dos exercícios, etc. Trata-se do princípio e aí uma típica questão sobre princípios do treinamento esportivo, e a gente vai ter no enunciado algumas características que vão facilitar a resolução dessa questão. Primeiramente, o aumento gradual dos estímulos aplicados, buscando tirar o organismo da chamada homeostase, o seu estado de equilíbrio natural. E aí, nesse caso, nós temos a definição do princípio da sobrecarga. A ideia do princípio da sobrecarga é justamente aumentar a intensidade dos estímulos, justamente buscando tirar esse estado de equilíbrio natural do corpo, para que com isso a gente possa aumentar a capacidade física. Porém, um ponto fundamental do princípio da sobrecarga é saber exatamente dosar esse estímulo. Se for um estímulo muito fraco, a gente não vai ter diferenças nesse equilíbrio natural do corpo. A gente não vai alterar aí a homeostase. Porém, se for um estímulo muito intenso, a gente vai trazer um efeito inverso. Ao invés de melhorar a capacidade, a gente vai ter um sobretreino e com isso pode inclusive diminuir a capacidade física do indivíduo. Então, no princípio da sobrecarga, é importante que a gente saiba exatamente qual é a intensidade desses estímulos, justamente buscando alterar o estado de equilíbrio natural do corpo e com isso melhorar a capacidade. E aí vai estar muito relacionado ao fenômeno da supercompensação. A ideia da supercompensação é justamente essa: a gente aplica um estímulo de treino. Com isso, a gente vai alterar ali o estado de equilíbrio natural do corpo, porém, depois da recuperação, a partir do momento que a gente tem uma recuperação, a gente tem um aumento da capacidade. Então, essas sondas de supercompensação vão fazendo com que o indivíduo vá melhorando a sua capacidade física. Aplica um estímulo, diminui a capacidade, altera o equilíbrio natural do corpo, porém, com a recuperação, com o descanso, a gente vai aumentando essa capacidade física. Então, esses conceitos do estímulo aplicado, a intensidade do estímulo aplicado, a ideia do fenômeno da supercompensação, vão estar diretamente relacionados ao princípio da sobrecarga, assim como essas diversas variáveis, o tempo, a intensidade, a frequência, o volume, a dificuldade dos exercícios e assim por diante. Então, por todas essas características, nós vamos estar falando do princípio da sobrecarga. A alternativa A é a correta da quarta questão. E quinta questão: no que concerne às regras do voleibol, a posição referente àquele que saca é representada pelo número. E aí, nesse caso, nós temos uma típica questão sobre as posições no voleibol. Quando a gente fala do sacador, no voleibol, ele vai sempre representar a posição de número 1, e a partir dele nós vamos contar as outras posições, as outras 6 posições, no sentido anti-horário. Então, o sacador vai ser o número 1, o número 2, 3 e 4 vão estar na rede, são as 3 posições da rede, e na linha de trás nós vamos ter, além do sacador, o número 1, as posições 5 e 6. Então, olhando de cima, a quadra do voleibol, as posições da linha de trás vão ser 5, 6 e 1, que é o sacador, e 4, 3 e 2, os 3 jogadores da linha de frente, da linha da rede. Então, nesse caso, como ele pede a posição referente àquele que saca, ele sempre vai ser o número 1, a posição número 1. Quinta questão, então, item C é o correto. E com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando algumas questões da banca Nosso Rumo, revisando temas importantes e identificando aí qual é o perfil de questões dessa banca. Lembrando, se você quiser realizar uma preparação ainda mais específica, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigado e até a próxima.